E faltam menos de 2 semanas para o segundo turno, precisamente 12 dias. 12 dias, e nessa reta final as campanhas presidenciais devem focar nos indecisos, tentando aumentar a rejeição do adversário. Para entender um pouquinho mais desse cenário, a gente vai conversar agora ao vivo com a cientista política, a Silvana Krause. Silvana, muito bom dia, boa tarde já, obrigada por falar com a gente. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Evandro, prazer estar aqui com vocês. Silvana, bom, as campanhas focam nos indecisos. Uma outra preocupação também é com a abstenção no dia da votação. Tentar fazer com que os eleitores saiam de casa e vão votar de fato e votem neles, né? Evidentemente. Como aumentar essa rejeição do adversário? E, diante de um cenário que a gente tem tão consolidado, né, dos eleitores de Lula e Bolsonaro, é muito difícil fazer com que vire o voto de um para outro, mas com que venham outros votos dos outros candidatos que estavam no primeiro turno e, claro, também fazer com que essa abstenção seja menor. Sem dúvida nenhuma, é uma eleição que vai ser definida no segundo turno pelo aspecto da rejeição. O mais desafiante é que os setores, os segmentos do eleitorado que rejeitam não são homogêneos, tanto os que rejeitam a candidatura de Lula ou os que rejeitam a candidatura de Bolsonaro. O que ficou para mim muito claro, creio que para vários cientistas políticos no último debate antes do segundo turno, é a ideia da rejeição carimbada em cada um dos principais candidatos. A rejeição avivada no último debate antes do segundo turno foi o antipetismo, né? Que com toda aquela estratégia de um candidato assumir a agressão ao petismo, ao candidato Lula, para reavivar aquele movimento da eleição de 2018, ficou muito claro. Por outro lado, a rejeição colada, associada ao candidato Bolsonaro, não está na estratégia do candidato da oposição, a Bolsonaro, não está a questão da corrupção, mas sim a questão da má administração da Covid, né? Se isso é uma boa estratégia para mobilizar esses 7% de eleitores que ainda estão abertos para decidir seu voto, ou aqueles que decidem ainda na última hora ir votar e não se abster e não votar em branco nulo, é o ponto fundamental desses próximos passos para a campanha. Eu diria, né, que o tema é preciso olhar com muita atenção para quem coordena a campanha dos dois candidatos, quem são aqueles que associam a Lula, né, o candidato da corrupção, quais são esses segmentos para quem quer aumentar a rejeição de Lula. Quem quer aumentar a rejeição de Bolsonaro é realmente tratar de um dos pontos nevrálgicos, né, do atual presidente em administração da pandemia no Brasil. Né? Há uma série de denúncias, há uma série de questões que mostram a inabilidade desse governo atual administrar o problema da tragédia que nós passamos nos últimos anos de Covid, né, da pandemia. Chama a atenção que aqui tem um espaço que as últimas pesquisas já do segundo turno chamaram a atenção. O governo Bolsonaro diminuiu um pouco uma avaliação negativa e foi uma avaliação de regular, aumentou um pouco o percentual. Ou seja, ali tem, para quem faz estratégia para Bolsonaro, né, uma estratégia de conseguir trazer esse eleitor indeciso e que, ao mesmo tempo, está não mais dizendo que é uma péssima avaliação de governo, mas regular, é um potencial. Por outro lado, do ponto de vista de uma campanha de Lula, quem é esse eleitor que tem o tema corrupção, por um ponto, mas ainda está indeciso? Mostrar que o tema corrupção não é um tema exclusivo, tá, de um candidato, que não é um desafio de um candidato, mas de ambos para saberem enfrentar essa questão. Então, o jogo ainda está
como as próprias pesquisas de intenção de voto estão mostrando, está bastante decidido, por um lado, com 90, se não me engano aqui, agora me esqueci o número, de quantos estão já decididos, 93, desculpe, temos essa margem de 7% que tem que se entender. Professora, e essa tentativa de aumentar a rejeição tem movido bastante processo no Tribunal Superior Eleitoral por parte de ambas as campanhas, que se atacam, que colocam conteúdos que, independentemente de serem verdadeiros ou falsos, levam essa discussão para uma pancadaria digital. De que forma que essa pancadaria digital ela pode atingir o eleitor? Ou fazer com que o eleitor mude a sua opinião, ou principalmente influenciar esse que ainda não se decidiu? Muito importante essa questão, porque a avaliação de que ataques aumentam a rejeição, o efeito pode ser ao contrário, né? O eleitor está bastante desgostoso, está bastante cansado, né, de uma campanha virulenta, de uma campanha de fake news, de uma disputa de acusações. Quer dizer, aquele candidato que concentra a sua estratégia nas próximas semanas se reduzindo ao ataque, achando que vai aumentar a rejeição do seu opositor, pode ser uma estratégia equivocada. Então, tem que se ter muito cuidado. Não sou marqueteira de nenhum dos dois candidatos, tem que se ter... É um solo, é um arenoso de estratégia para conquistar esses perfis de um eleitor que ainda está aberto para mudar seu voto, ou está indeciso, né? Ou diz que não vai votar. Sim. A gente conversou com Silvana Krause, que é cientista política e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Silvana, muito obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço.